Pode ser uma verdade um pouco dura o que eu vou falar agora, mas propósito não é sobre você, é sobre o plano de Deus. E a gente vive num mundo que ensina a gente a buscar muita realização pessoal. E aí nisso a gente busca sucesso, busca conforto, riqueza. E aí é muito fácil a gente esquecer que o nosso propósito não é sobre a gente, é sobre algo muito maior. E eu vejo muitas mulheres que ficam nessa corrida dos ratos, sabe? Fica ali naquela rodinha ali, buscando o seu propósito, buscando, quando na verdade às vezes elas estão vivendo o propósito delas. Só que elas não estão satisfeitas financeiramente, não estão satisfeitas com a saúde, não estão satisfeitas com algumas áreas da vida. E aí você acha que você não tá vivendo seu propósito ou seu chamado, quando na verdade você tá, porque não é sobre você. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim: nossa, meu propósito de vida é ser muito rico. Ai, eu acho isso muito engraçado. Meu propósito é ter uma casa linda, uma casa de 10 quartos, é ter uma estabilidade financeira, ter uma saúde perfeita. Nossa, esse é o sonho de todo mundo. Só que o verdadeiro propósito de Deus pode levar você por caminhos tão difíceis que podem passar muito longe dessas suas definições de sucesso. E hoje eu quero que você reflita sobre isso junto comigo. Meu nome é Patricia Bueno, sou estudante de teologia, casada, mãe de 2, e esse canal ele serve para te aproximar de Deus de uma forma leve. E nesse canal eu tenho um quadro onde toda semana eu posto um vídeo sobre propósito. Vou até deixar um cardzinho aqui em cima. É um quadro onde realmente a gente traz vídeos somente falando sobre propósito, chamado como identificar o que está te bloqueando, o que está te impedindo, como viver o seu propósito, como identificar. Então realmente tem algo muito grandioso aqui nesse canal para você que está em busca desse propósito. Então já aproveita e já curte esse vídeo, se inscreve nesse canal e já ativa também as notificações para você não perder nada do que a gente está postando aqui, tá bom? Então vamos começar definindo o que a gente entende por propósito. O propósito, ele não é só uma meta, uma realização pessoal sua. Ele é um chamado divino que conecta a gente com o plano de Deus, para que ele possa fazer a vontade dele nas nossas vidas. Aí a gente entra com aquele texto, né? Famoso texto de Romanos 8:28, onde diz o seguinte: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Isso nos mostra que o nosso propósito é parte de um plano muito maior, um plano que na maioria das vezes transcende nosso entendimento. Como mulheres, como mães, às vezes a gente se sente pressionada a ser bem-sucedida nas nossas carreiras, ser bem-sucedida nos nossos lares, ter um casamento perfeito, ter uma vida perfeita. E aí o que acontece quando essas expectativas não são atendidas? O que acontece quando a nossa vida começa a desandar, começa a parecer que não tem nada a ver com aquilo que a gente estava projetando? Como sempre, eu gosto de trazer referência bíblica, porque nada do que eu falo aqui é o que eu acho, é o que está escrito. E eu quero trazer algumas mulheres para que você entenda essa questão de que propósito não é sobre você, é sobre algo maior. A primeira que eu quero mencionar é Maria, mãe de Jesus. Imagina a pressão que ela deve ter sofrido quando ela recebeu a notícia de que ela ia ser mãe do Salvador. Ela não era casada, ela era virgem, então imagina a pressão que foi sobre ela. E também perceber que a partir daquele momento a vida dela não ia mais ser sobre os sonhos ou os planos dela, era sobre obedecer ao chamado de Deus para cumprir um propósito que iria impactar a humanidade. Maria, nesse momento, ela não estava buscando fama ou sucesso, ela estava disposta a enfrentar críticas, desafios e até mesmo sofrimento, porque sabia que o seu propósito estava ligado ao plano de Deus. Tanto que ela diz, né, em Lucas capítulo 1, versículo 38, ela fala assim: Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo deixou. Que atitude de entrega! Maria não apenas aceitou o propósito de vida dela, como ela se comprometeu a fazer parte dele, mesmo que isso significasse dificuldades. Outro exemplo poderosíssimo é Ana, mãe do profeta Samuel. Ana estava desesperada por um filho e fez um voto a Deus. Se Deus desse um filho a ela, ela ia dedicar essa criança ao Senhor. Ela enfrentou a dor da infertilidade, a zombaria de outras mulheres, mas nunca desistiu do seu chamado. Ela tinha certeza que aquilo era o propósito dela, que ela tinha esse chamado de ser mãe. Quando Deus finalmente respondeu a oração dela, ela cumpriu a promessa e entregou Samuel ao templo para que ele servisse a Deus. O propósito de Ana não era só ser mãe, mas gerar um profeta que conduziria todo o povo de Israel. Talvez você não conheça Débora, que era uma juíza. Ela era uma juíza e profetisa que liderou Israel em um tempo de crise. Seu propósito não era só sobre a sua liderança, era sobre libertar o povo de Israel da opressão. E aí ela mostra pra gente que o propósito de Deus pode levar até a gente, sim, a cargos de liderança, a cargos muito fortes, muito imponentes, mas com isso também vem a responsabilidade de você seguir a Deus. E aí, o que essas histórias têm a ver com a nossa vida hoje? Muitas vezes a
A gente tá deixando de viver o nosso propósito pela forma com que a gente determina o que é sucesso. A sociedade ensina a gente a medir sucesso através de bens materiais, conquistas pessoais, saúde maravilhosa, mas Deus chama a gente pra gente medir sucesso em termos de fé, obediência, impacto no reino dos céus. Qual o impacto que você está causando no reino dos céus? Como, por exemplo, esse canal. Para vocês estarem assistindo esse vídeo agora, eu devo ter passado pelo menos umas 3 horas estudando conteúdo, buscando embasamento bíblico, assistindo outros vídeos. Depois, eu devo ter levado pelo menos 1 hora para gravar, porque existem os cortes. A minha garganta está doendo, então direto eu tenho que ficar fazendo umas pausas para tomar água. Só que corto tudo isso para não ficar chato para vocês. Aí vem eu ter que transferir esse vídeo para um computador, que aí leva mais ou menos uns 30 a 40 minutos também, porque eu gravo em 4K para que você possa vir aqui nas configurações e assistir na maior qualidade, na maior televisão que você tem na sua casa. Aí eu tenho que editar esse vídeo. Para eu editar esse vídeo, eu tenho que jogar esse vídeo dentro de um aplicativo. Nesse aplicativo eu tenho que renderizar ele para que eu consiga editar ele, porque ele é tão pesado que eu não consigo nem editar ele no meu computador. Então eu tenho que deixar ele numa qualidade inferior enquanto eu estou editando. Só isso leva mais ou menos 1h30. Depois eu tenho que editar esse vídeo. Para eu editar um vídeo de mais ou menos uns 30 minutos, eu levo uma base de 45 minutos a 1 hora para editar esse vídeo, se eu não me distrair com criança, com celular ou com alguma outra coisa que eu tenha que fazer. Então geralmente eu faço isso lá por umas 10h30 da noite, e aí eu fico até umas 11h30 da noite editando o vídeo. Por quê? Porque eu tenho que colocar para exportar. Quando eu coloco para exportar, ele leva a noite inteirinha para exportar, ou seja, eu tenho que deixar meu computador ligado, torcendo para não cair a luz, para não oscilar a internet nem nada. Então é a noite inteirinha carregando esse vídeo, baixando esse vídeo pro meu computador. Depois de baixar esse vídeo pro meu computador, eu tenho que acessar a plataforma do YouTube, eu tenho que colocar título, escolher uma boa legenda para vocês. Sempre as minhas legendas, elas têm uma complementação a mais. Eu coloco as tags, eu coloco a thumbnail, monto uma thumbnail bacana para vocês, para ficar legível. Enfim, tudo isso é um trabalho e eu não ganho um centavo para isso. Por quê? Porque não é sobre mim. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com quantas vidas eu posso impactar. Tem a ver com, às vezes, eu estar sendo resposta de uma oração sua. E muitas vezes, os comentários que vocês deixam pra mim são respostas de oração que eu faço aqui. Uma parte fundamental do nosso propósito, você precisa entender, que é a comunidade. Deus coloca a gente em ambientes, em lugares, em plataformas para que a gente possa atingir outras pessoas. Seja na igreja, seja numa rede social, seja na escola, seja num bairro. Nenhum lugar que você tá hoje é em vão. E o propósito de Deus para as nossas vidas, muitas vezes se entrelaça com o propósito de outras pessoas. Muitas vezes o meu propósito, que é estar aqui nesse canal falando sobre algum vídeo, ativa um gatilho em você para você ir lá e realizar o seu propósito. E quando você entender que você não tá sozinha, que você não trabalha sozinha, que você não faz o seu propósito só para você mesmo, pro seu próprio umbigo, você vai se encorajar a seguir em frente, porque não é mais sobre você, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Esse último mês foi um mês muito corrido para mim, porque eu me envolvi em projetos que depois eu olhei para Deus e falei: Deus, por que eu fui me envolver nisso? Parecia tão simples, mas foi tão complicado, foi tão exaustivo, foi tão cansativo. Eu deixei matéria de faculdade para trás, eu fiquei uma semana sem postar conteúdo aqui no canal, foi muito intenso, eu não tava dormindo direito, ainda dormi 1h30, 2 horas da manhã, e aí assim que 50 meus filhos já acordam para poder ir pra escola. Tava muito cansativo, muito. Até que eu entendi que realmente eu precisava passar por isso, por alguns motivos pessoais. E aí, quando você fica uma semana sem praticar aquilo que você sempre tá fazendo, ainda mais de forma gratuita, como por exemplo, né, os vídeos aqui, eu fiquei uma semana sem postar. Aí me veio a cabeça: nossa, fiquei uma semana sem postar e eu não ganho dinheiro com isso mesmo, né? Mas não é sobre mim. Aí eu olho lá nos comentários, sempre tem um comentário novo de vocês. Aí eu leio os comentários e falo: uau, é sobre isso, esse é o meu pagamento. Eu quero te encorajar a você conhecer outras mulheres, a você buscar outras mulheres. Compartilha os seus desafios com mulheres que estão caminhando pro mesmo caminho que você, não com aquelas invejosas, aquelas meninas que, sabe, só querem ver a desgraceira dos outros, que fala mal de todo mundo pra você, porque alguém que fala mal dos outros pra você, fala mal de você pros outros sim. Cria esse ambiente onde você pode crescer junto com outra mulher, para que vocês consigam juntas, todas juntas, entender que o propósito é algo muito maior do que você, é um plano divino maravilhoso para sua vida. Mesmo que às vezes isso signifique passar por uma dor, por uma perca, por um aprendizado. Sempre que você estiver enfrentando uma batalha muito grande, que você não escolheu, ou seja, não foi você que causou, sempre pergunta para Deus: Deus, o que é que eu preciso aprender com isso? Foi o que aconteceu comigo esse último mês, que eu parei, sentei e falei: Deus, o que é que eu precisava aprender com tudo isso? Que eu não dei conta, eu não consegui dar conta. Eu
muita coisa errada e não estava fluindo e era para ter sido uma coisa pequena e se tornou algo gigantesco. O que eu precisei aprender? E eu entendi. E aí agora eu já sei falar não para muita coisa que há um mês atrás eu não sabia falar. A gente está em constante aprendizado. O propósito, ele tem a ver sobre você impactar vidas. Seja a vida da sua filha, seja a vida do seu marido, seja a vida de uma comunidade na igreja, seja a vida de outras mulheres, seja a vida de uma pessoa, seja a vida de milhares de pessoas. Mas não tem a ver com você. Pergunta para si mesma, como é que eu posso me alinhar para seguir o propósito que Deus tem para minha vida? Pergunta para Deus o que falta você abrir os seus olhos, o que falta você fazer para você começar a viver o seu propósito. Se pergunta o que você tá deixando de fazer, que Deus mandou você fazer, e você tá deixando de fazer porque não te dá dinheiro, porque é difícil, porque você ainda não aprendeu aquilo. O que você tá evitando? Para pra pensar. Propósito de vida não é realização pessoal, não é de forma nenhuma para massagear seu ego. Ah, mas aquela pessoa tá vivendo o propósito, como por exemplo a juíza Débora, né? Vivendo o propósito dela como alguém importante, como alguém que tem muitos bens materiais, como alguém que vive uma vida muito boa. Com grande dinheiro vem grande responsabilidade. Quanto maior o seu poder, maior a sua responsabilidade e mais você precisa se dedicar a Deus, porque aí se torna muito fácil você se desviar do caminho. Lembre-se que o seu propósito é uma oportunidade para você servir a Deus e glorificar o nome dele. E claro, trazer mais pessoas para perto do Pai. E você, já sentiu que está deixando de fazer alguma coisa que deveria estar fazendo por medo, por insegurança, por achar que não sabe, ou por preguiça mesmo? E aí talvez isso esteja bloqueando você de viver o seu propósito? Para pra pensar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.